no início dos anos 80, né, o movimento estudantil tinha uma participação muito grande nas discussões da educação física. Temos que produzir um conhecimento, e esse conhecimento tem que ser produzido de maneira continuada, atuar, buscar o conhecimento científico e refletir sobre isso que está se fazendo. O atleta sempre foi visto como uma pessoa meio, né, aquele que é o que faz o espetáculo, mas quem decide as coisas são os dirigentes. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um Pod Esporte no canal Sala. Se você ainda não se inscreveu, vá lá e se inscreva. Contamos com seu apoio, o seu like. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um grande nome da educação física e do esporte. Apresenta o nosso convidado aí, André. É isso aí, Rejane. O convidado de hoje é grande professor da URGS e membro da Academia Olímpica Brasileira e da Academia Olímpica de Portugal, Alberto Repoldi. Professor Alberto, carinhosamente conhecido por nós gaúchos como professor Betão, uma grande referência acadêmica da nossa querida URGS. E antes de iniciar, eu quero aproveitar para te dar os parabéns pela recentemente entrada na Academia Brasileira de Educação Física, o que nos honra muito. Seja bem-vindo, Betão. E eu gostaria de iniciar assim contigo se apresentando. Como é que iniciou esse teu gosto pelo esporte, pela educação física, pela área acadêmica? Me fala um pouco do Alberto. Bom, primeiro, Regiane, agradecer muito aí ao teu convite para poder participar desse teu programa, que eu tenho acompanhado e que tem uma grande audiência, e também cumprimentar aí o pessoal que está conosco acompanhando aqui o teu trabalho, e hoje aqui nessa nossa conversa. Bom, é sempre muito difícil a gente estabelecer, né, quando é que começa a nossa paixão por alguma coisa, né? Então, eu diria assim que a minha paixão pela educação física e pelo esporte, ela se remete, obviamente, à minha infância, às minhas experiências na infância e na juventude, onde o esporte teve sempre um papel muito importante na minha vida. E aí, como um professor de educação física e profissional da área, eu destaco já aqui a importância que teve nesse meu gosto, né, e essa paixão, a participação dos professores de educação física que eu tive na escola. Então, eles foram fundamentais. A gente sabe, né, os estudos na área demonstram que são muitas as influências, né, que levam as pessoas, os jovens, as crianças, a participar do esporte. E uma delas são os professores, né, as boas experiências construídas, o ambiente, vamos dizer assim, principalmente o ambiente de sociabilidade que um professor pode proporcionar numa aula, né, na educação física. Então, eu diria que isso começa por aí, começa por essa questão da escola, né, a importância da educação física na escola, né, e isso mais do que nunca hoje se torna importante também em função das discussões que se tem atualmente sobre quase a exclusão da educação física, né, no ensino médio. Então, é importante destacar que a educação física tem um papel fundamental e teve na minha vida também, né? E, obviamente, né, a influência dos amigos e dos pais, né? Os pais também desempenham um papel importante nisso, e meus pais, a minha mãe principalmente, era uma torcedora fanática do Esporte Clube Internacional, né? Então ela sempre muito aguerrida, né? E ela, então, teve uma influência muito grande também nesse meu gosto, né, pela educação física e pelo esporte. Obviamente, depois, né, a aproximação com o curso de educação física, aí me abriu novas portas e um novo universo todo para entender exatamente, né, o que era o mundo do esporte, o mundo da educação física, muito mais complexo, obviamente, do que aquele que eu imaginava que fosse, né? Então, essa paixão pelo mundo acadêmico surge também muito por influência dos professores que tive na universidade e pessoas com as quais eu convivi ao longo da minha formação como estudante. Eu destacaria também como muito importante a minha participação dentro do movimento estudantil. O movimento estudantil, na época, nós estamos falando no início dos anos 80, né? O movimento estudantil tinha uma participação muito grande nas discussões da educação física, né? Claro que gerais sobre a política brasileira, mas aqui eu estou tratando especificamente da educação física. Então, essas discussões e a convivência com os colegas, né, do movimento estudantil também foram muito importantes para que eu tivesse interesse em seguir isso e, principalmente, né, a compreensão de que a educação física vai muito mais além do que simplesmente o conhecimento técnico-científico da área.
mas ela envolve um compromisso político, eu diria assim, acima de tudo, né? E que esse compromisso nós não fazemos ele apenas individualmente, né? Não é apenas um compromisso individual, ele é um compromisso coletivo, né? Da profissão como um todo, mas também de todos aqueles que defendem, né? E entendem como fundamental a educação física na vida das pessoas. Que bacana. Sabe que eu já te conheço e acompanho teu trabalho, praticamente nós somos contemporâneos, não é? E aí, esse teu compromisso individual, eu sou testemunha, porque desde a época da gestão lá de Porto Alegre, tu tem sido um parceiro, não é? Inclusive, dando uma consultoria, eu acho que uma época lá, antes da secretaria ser secretaria, né? E também depois junto ao Ministério do Esporte. Mas eu vi que tu falaste, valoriza muito a questão da formação. Tu poderia me dizer quais os desafios atuais da formação profissional, da educação física, e por que tu se interessaste pela área da formação? Sim, eu diria que essa foi uma das minhas primeiras preocupações quando eu entrei na área da educação física, e ela remonta também aos anos de 1980, né? Como eu disse, o movimento estudantil ele tinha uma preocupação muito grande já naquela época com a formação, né? Obviamente todos éramos estudantes e estávamos muito preocupados com a formação. Havia uma discussão na época muito intensa que acabou culminando depois com uma reformulação curricular, né? Novas diretrizes, vamos chamar, não é esse o nome que se tinha na época, mas diretrizes para a formação dos profissionais. E desde então, a pergunta me parece sempre foi a mesma, né? Embora as respostas sejam diferentes, mas a pergunta sempre foi a mesma, né? Bom, como formar um profissional, né, de educação física, um profissional de educação física, que possa dar conta de todos aqueles desafios, daquelas demandas que a sociedade vai nos colocando em diferentes momentos da história. Obviamente que os desafios que nós temos hoje na área da educação física são, em parte, diferentes daqueles que nós tínhamos lá nos anos 80. Muita coisa mudou desde lá, né? Nós vivemos hoje numa sociedade muito dinâmica, muito complexa, né? E naquela época, os principais desafios que se colocavam da formação estavam muito mais relacionados ainda à formação do professor para trabalhar na escola, e esse era, vamos dizer assim, o foco principal de preocupação, tanto é que o nome, né, era licenciatura, então a preocupação com a formação dos professores era muito importante, e hoje ainda continua sendo muito importante, né, é um ponto, mas houve uma expansão muito grande das possibilidades de trabalho e das exigências que se colocam para um professor, um profissional de educação física. Se expandiu muito isso, né? A área da saúde, por exemplo, fora do espaço escolar, cresceu enormemente, né? A área do lazer, que tu conheces muito bem, né, se expandiu enormemente, né? Temos toda uma área hoje voltada, né, que era pouco ainda, vamos dizer assim, profissionalizada e pouco ainda como um campo de atuação, que era a gestão, né, a gestão voltada aos projetos esportivos, um crescimento enorme dos projetos sociais que envolvem o esporte, né? Então, eu diria, bom, há um conjunto novo de possibilidades e de demandas para o professor de educação física, né, que não estavam colocadas naquela época. Então, eu diria que o primeiro desafio é isso, é como fazer uma formação onde esse profissional, né, possa se manter, vamos dizer assim, com as competências, possa desenvolver as competências necessárias para dar conta de um contexto tão complexo como é esse que se coloca para a educação física hoje. E dentro disso, né, eu diria assim, eu chamaria talvez 3 pilares ou 3 dimensões da formação que me parecem ser fundamentais, né? Uma delas é a formação, que eu chamaria assim, técnico-científica. Tá? O que significa essa técnico-científica? Significa termos um profissional com uma alta qualificação científica, ou seja, sabendo, né, estando por dentro daquilo que há de mais atual e mais relevante na área científica. E aí, nesse papel, a pesquisa científica na área desempenha um papel fundamental, né? Ou seja, temos que produzir um conhecimento, e esse conhecimento tem que ser produzido de maneira continuada, sempre, né, para dar conta dessas demandas para o contexto da escola, para o contexto extraescolar, seja no lazer, seja na gestão, seja na saúde, né? Bom, então eu diria que essa é a competência científica, e o que eu me refiro aqui, técnica, é de aplicação disso. É de termos estratégias para colocar isso em prática, né? Então, é isso que eu chamo de uma formação técnico-científica. É o conhecimento científico, somado a isso, todas as formas de implementação, de colocar em prática isso,
Tá? Então, essa é uma primeira dimensão que me parece ser fundamental, e ela precisa se dar tanto na formação inicial, mas também numa formação continuada. E, para isso, nós precisamos desenvolver nesse profissional a capacidade de buscar conhecimentos e desenvolver competências para permanente atualização dentro da sua área específica de ação. Então, acho que esse é um dos grandes desafios da formação. Tá? O segundo, né, e que é muito importante, e que aparece de forma ainda muito frágil nos nossos cursos de formação, é o que eu chamaria, assim, a formação ética, o desenvolvimento de uma consciência ética, de princípios e valores que movem esse profissional na sua vida, no seu dia a dia. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que não basta, né, conhecermos estudos da ciência e das suas aplicações se nós não temos princípios e valores que nos movem na nossa prática como professores e como profissionais da área da educação física. Então, essa consciência ética é uma coisa mais complexa de se desenvolver. Né? Nós sabemos que a nossa moralidade ela se desenvolve, basicamente, né? Desde o nosso nascimento, nós estamos interagindo com o mundo e construindo os nossos valores, a nossa visão de mundo e assim por diante, o nosso compromisso com os outros. Né? Bom, e eu diria que hoje nós vivemos num contexto que muitas vezes eu chamaria quase pré-ético, né? Ou até, talvez, exagerando um pouco, pré-civilizatório, no sentido de que da existência do outro, né? Da consideração ao outro. Né? Então, vivemos num mundo em que, às vezes, o outro nos parece invisível, né? Ele não nos aparece, não está dentro do nossa esfera de preocupações. Né? Eu acho que isso se expressa muito bem no mundo contemporâneo, né? Nisso que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, como no mundo de forma geral. Então, essa consciência ética é um processo mais complexo de construção, mas é também um dos pilares fundamentais da formação. Tá? Bom, e o terceiro, né, é o compromisso político. Né? Ou seja, um compromisso onde nós identificamos aquelas coisas que não estão bem e que nós temos que agir. É um agir político no sentido de transformação do mundo social, de transformação das pessoas. Né? Então, eu colocaria essas três dimensões da formação que me parecem ser muito importantes. E dentro disso, né, eu diria assim, essa nossa visão técnico-científica, por exemplo, né, ela nos ajuda a fazer uma leitura do mundo. Então, precisamos desenvolver a competência dos nossos estudantes para podermos fazer uma leitura do mundo. E essa leitura ela não pode ser uma leitura unilateral, vamos dizer assim, uma leitura onde eu foco em apenas uma dimensão do mundo social, por exemplo, só o aspecto da saúde, né, que, embora muito relevante, não é o único que está colocado aí. Né? Então, são vários elementos que entram nisso, né, da comunidade, da vida econômica, social, política, etc. Então, essa leitura tem que ser uma leitura que foque no mundo e também na especificidade da educação física dentro do seu campo de atuação. Alberto, como é que isso funciona na prática, não é? Isso é em forma de disciplinas no curso, o curso de educação física dialoga as disciplinas, isso tem acontecido na maior parte das faculdades, universidades. Como é que se dá na vida real essa teoria que eu concordo plenamente e que é tão necessária? Um dos desafios que se colocam, né, é justamente esse, é como colocar em prática, como implementar uma concepção de formação que possa atender esses três aspectos, né, que seja essa formação técnico-científica, o compromisso ético e a consciência ética e o comprometimento político, vamos dizer, o compromisso político. Né? Bom, e dentro desse quadro, né, a relação teoria-prática se faz fundamental. Isso é uma coisa que tem sido bastante trabalhada, né, dentro dos modelos de formação, que é a relação teoria-prática. Como fazer essa relação teoria-prática? Né? Bom, e as metodologias ativas, então, né, que colocam o aluno, o estudante, né, como, vamos dizer assim, como aquele protagonista principal do processo de formação. Né? Então, o professor ele tem uma responsabilidade, obviamente, de selecionar esses assuntos, né? De organizá-los num ambiente favorável para que o aluno possa participar ativamente. Né? Então, há isso, é construção dessas metodologias ativas, né? Onde nós não ficamos em aulas, vamos dizer, puramente expositivas, né? Onde o professor fala e faz a sua própria síntese, né? Que também é importante, não há dúvida sobre isso, também é um aspecto da formação, mas em estratégias, em metodologias em que o aluno é o centro, né? Então, junto com seus colegas. Então, tem uma parte que eu diria assim, que envolve o trabalho todo cooperativo, ele é coletivo, né? Ele é feito em conjunto pelos estudantes. Né? Então, acho que esse é um aspecto muito fundamental dessa formação. E a proximidade com a prática, ou seja, levar o aluno
para a realidade onde efetivamente ele vai atuar, as diferentes possibilidades da realidade de trabalho, e ali refletir sobre isso. Tá? Atuar, buscar o conhecimento científico e refletir sobre isso que está se fazendo. Então, nesse sentido, eu destaco, né, a importância já, Regiane, tu és uma pessoa que trabalhou muito, né, com isso nos parques, nas praças em Porto Alegre também, né, que nós podemos recuperar aqui muito das ideias de Paulo Freire, que continua sendo um grande inspirador nisso, né, da sua teoria, vamos dizer, da sua pedagogia, né, onde o sujeito é um construtor do seu próprio processo, né, da construção de uma consciência individual e coletiva do agir. E aí envolve justamente com isso uma integração dos conhecimentos científicos, filosóficos, etc., com, vamos dizer assim, com o agir político, né? A consciência ética e o agir político. Então, acho que essas metodologias, que são metodologias mais participativas, mais ativas, elas desempenham um fundamental. Então, temos que pensar num modelo como esse, né? Que possa fazer. E claro que isso, né, não se dá de uma maneira individual de novo. Né? É preciso o engajamento daquelas pessoas, né, que estão dentro desse processo, principalmente os estudantes, que são aqueles protagonistas principais. Como tu acha, Alberto, que a pandemia, esse processo todo da aula à distância, como isso está sendo visto durante a formação pela universidade e pelos alunos? Sim. Bom, eu vejo que tem aspectos que eu chamaria assim, vamos dizer, positivos e alguns negativos ou limitações, vamos dizer. Tá? Eu acho que a questão essa, né, do ensino remoto, ele abre muitas possibilidades. Tá? Eu mesmo, como professor, experimento muito isso. Né? Quer dizer, é possível hoje nós fazermos aulas e conversarmos com pessoas em qualquer lugar. Né? Então a gente tinha aquilo de as pessoas têm que estar presentes ali de maneira presencial mesmo, né? Dentro da sala de aula conosco mesmo, às vezes um palestrante, etc. E hoje se abre essa possibilidade, né, de nós podermos estar constantemente, né, em contato com pessoas de outros locais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que nos traz, né? E também permite aqueles estudantes que são estudantes que trabalham principalmente, né, que possam, dentro dos seus horários, das suas possibilidades, assistirem às aulas que ficam gravadas também. Né? Então, bom, tem tudo aquilo que o ensino à distância já proporcionava, né? E que, me parece, ficou potencializado agora com a questão da pandemia. Mas, obviamente, não é suficiente para dar conta de uma formação. Né? Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, dessas experiências do mundo real, vamos chamar assim, né? Onde a pessoa vai lá dentro da escola e vivencia aquela realidade. Né? Ela é capaz de dialogar com as pessoas da escola, com seus alunos, né? Os estudantes, as crianças da escola, os professores, a direção, né? Os seus colegas que estão atuando junto. Então, essa vivência, esse tipo de sociabilidade é diferente, obviamente. Existe uma sociabilidade na rede social, mas existe um outro tipo de sociabilidade que é construída ali na relação face a face no dia a dia. Né? Então, obviamente que ela vem como um aspecto positivo, acho que ela precisa ser mais utilizada, né? E eu acho que a pandemia nos favoreceu a isso, né? Mas, por outro lado, ela é limitante nesse aspecto, né? Que ela nos restringe muito dessas possibilidades, né, de experimentar efetivamente o mundo, que eu chamaria assim, um mundo social, como ele nos acontece no seu dia a dia, dentro da escola, dentro de projetos esportivos sociais, dentro de academias, né, nos parques, nas praças e assim por diante. Uma das tuas atuações, né, na área de atuação dentro da universidade é a questão da ética no esporte. Podia falar um pouquinho mais, falaste bastante da ética num termo mais abrangente, mas no que se refere ao esporte, né, qual é a preocupação que hoje tu tens com relação a isso? Sim. Bom, eu diria assim, né, que dentro da área mais geral, que é a filosofia do esporte, a ética é a área que mais cresceu. Né, mais cresceu. É a área que tem, vamos dizer assim, mais se desenvolveu do seu ponto de vista acadêmico, e é uma área não é uma ética naquilo que a gente chamaria, aquela visão mais tradicional da ética, como uma reflexão somente abstrata sobre o mundo. Sobre o mundo do esporte, a filosofia contribuindo de uma maneira mais abstrata, não é esse sentido. O que está se pensando é uma ética aplicada ao esporte. Então, claro que essas noções mais gerais da ética, né, são muito importantes, e sem isso a gente não consegue operar no campo das coisas práticas, mas a ética do esporte ela surge como preocupação dos dilemas que as pessoas vivem efetivamente, os seus conflitos morais que elas vivem no dia a dia do esporte.
Né? Então, por exemplo, né, uma das questões muito importantes hoje tem a ver com o racismo. Né? O racismo. Né? Então, o racismo então, o racismo tem sido, né, uma das temáticas que entra dentro de um quadro mais geral que nós falaríamos assim de discriminação no campo do esporte. Né? Então, o racismo é uma dessas formas de discriminação e que tem sido pensadas pela filosofia do esporte, pela ética do esporte, né? De como lidar com esses conflitos que se colocam no dia a dia com relação a isso. Né? A questão, obviamente, da participação da mulher no esporte, né? Que hoje já há um crescimento, né? Mas que tem sido um problema, vamos dizer, em termos de oportunidade, de inclusão, de participação. Então, a mulher também é discriminada. Né? A questão do LGBTI, etc., bom, também é uma outra questão das pessoas com deficiência. Né? Então, há todo um campo da ética que procura refletir sobre isso. Né? Como é que o esporte pode servir como uma forma de empoderamento desses grupos, por exemplo. Né? Bom, aí é uma ética justamente aplicada. Né? Bom, como é que o treinador, né, o professor que trabalha com uma escolinha esportiva, lida com os direitos das crianças e jovens no esporte? Né? Bom, a gente sabe, e aqui é quase um senso comum hoje, que as teorias mais tradicionais, quando a gente olha a história do esporte, né, a gente vai ver que, bom, a criança era tratada inicialmente como um pequeno adulto, né, achando que aquilo que se colocava de desafios e práticas para uma criança eram as mesmas que se usava para os adultos. Né? Bom, hoje tem uma questão muito grande, a preocupação com os direitos das crianças a se desenvolverem dentro do esporte em um ambiente que seja condizente com o seu desenvolvimento psicológico, social, moral e assim por diante. Então, isso coloca ao professor um grande desafio, é como é que eu trato de uma maneira respeitosa essa criança. A gente sabe, por exemplo, principalmente os projetos de iniciação esportiva, né, em alguns países, e no Brasil isso também aconteceu muito e, de certa forma, continua acontecendo, né, que a criança o jovem, quase um instrumento para certos objetivos que são estabelecidos pelos treinadores ou pelos clubes e assim por diante. Então, a criança é vista como um instrumento, né, para chegar a resultados, vamos dizer, esportivos. Né? Então, a criança ainda não tem condições de decidir por si mesma, obviamente. Então, as decisões são tomadas pelos seus pais, pelos treinadores e assim por diante. Né? Então, isso é um aspecto importante, né? É que a criança, nenhum ser humano pode servir como instrumento para atingir fins, seja fins relacionados aos interesses dos seus pais, dos seus treinadores, ou até a interesses dos governos, né? Como a gente sabe, que muitas vezes também o esporte é utilizado. Né? Então, essa é uma preocupação, os direitos das crianças a poder se desenvolverem no esporte. Né? E aí, nessa direção, tem se contribuído muito, né, para a criação de códigos de conduta profissional para pessoas profissionais que trabalham com crianças e jovens. Né? Por exemplo, os abusos, e são muitos que a gente vê, né, aí está colocado na mídia, os abusos, né, que treinadores ou adultos têm, alguns inclusive sexuais, né, com crianças e jovens. Né? O bullying é muito presente dentro do esporte com crianças e jovens, entre as próprias crianças e os jovens, entende? Então, esse ambiente de sociabilidade é um compromisso ético, aí que eu digo, é um compromisso ético do profissional que atua ali. Ele não pode permitir que essas coisas aconteçam, ele tem que trabalhar. E a gente sabe que o desenvolvimento moral da criança e jovem ela não se dá por punição. Né? É um espaço de construção, vamos dizer, de uma identidade como pessoa, que precisa ser trabalhada constantemente. Então não adianta, ele é muito mais educativo do que punitivo. A pessoa tem que interiorizar os valores e não praticá-los porque ela está com medo de receber alguma punição. E esse é o grande desafio, porque a ética envolve justamente o engajamento, né, consciente, né, das pessoas com aquilo que está colocado. E não porque me sinto ameaçado por algum tipo de punição. Então essa eu diria que é a diferença talvez fundamental entre a ética do esporte e a legislação esportiva num certo sentido. Porque a legislação esportiva está legitimada a impor sanções e penalidades àqueles que não cumprem a lei. E isso está correto. Eu acho que isso precisa. Né? E muitas das regras que nós temos no campo esportivo, elas incorporam valores fundamentais. Outras não, mas muitas envolvem valores fundamentais. Agora, a ética é um outro território. A ética é um território em que nós nos adentramos nela e nos engajamos por livre e espontânea vontade, porque efetivamente nós acreditamos que esses são os valores que nós devemos seguir.
e não porque nós somos sujeitos a algum tipo de penalidade ou arbitrariedade. E esse é o grande desafio na formação também, né? É de como vamos trazer isso para a formação não só dentro das escolas de educação física, mas a formação de treinadores, de árbitros, de vários gestores, de vários, vamos dizer assim, atores do campo do esporte, que precisam, e os pais, inclusive, também, né, que precisam elevar o seu nível de consciência ética, né, para que nós possamos ter um esporte de melhor qualidade nesse aspecto. Então, há toda uma questão de cultura ética no campo esportivo que precisa ser desenvolvido. E a ética no esporte tem essa preocupação, identificar quais são essas questões, refletir sobre ela e tentar encontrar alguns caminhos de solução. Eu tenho acompanhado muito a questão da fala do esporte pelos seus atletas, e acho que ela é uma fala muito tímida e é uma fala muito cerceada, é incentivado o silêncio do atleta, e o atleta acaba também não exercendo a sua cidadania. O que tu acha sobre isso? Eu concordo contigo. Há um crescimento, obviamente, né? Há um crescimento da participação do atleta no processo decisório. Eu acho que houve, né, nos anos para cá, e eu estou me referindo primeiro fora do Brasil, né, os atletas, vamos dizer assim, se colocando mais fortemente, né, nas questões políticas, sociais, as questões que envolvem o mundo de hoje, né? Então, acho que há uma participação maior dos atletas nisso, e também as reivindicações e conquistas dos atletas em termos de participar dos processos decisórios dentro das organizações esportivas. Acho que isso é muito importante. Então, acho que houve um crescimento, mas ainda concordo contigo, é muito tímido. Nós temos que ampliar essa participação dos atletas, né? E vejo que com as questões hoje, né, discutidas com o Comitê Olímpico Internacional, né, que os atletas reivindicam mais espaço, inclusive de poder fazer as suas manifestações, né, nas próprias edições dos Jogos, né? Então isso tem havido algum avanço nessa direção também. Então, primeiro tem o atleta como indivíduo que começa a se reconhecer como um papel social político muito mais importante do que se entendia antes, né? Então, eu diria, a formação política, inclusive, desse atleta, né, é muito importante. E hoje, com as mídias sociais, como ele está, a visibilidade é de tempo quase integral, né, as pessoas acompanham a trajetória dos atletas, os atletas top são acompanhados o dia a dia, né, deles, né, então ele tem um papel fundamental nisso, né? Aquilo ele serve como modelo, né, ou não, dependendo das suas atitudes, né, mas o modelo positivo, ele pode servir como modelo positivo, né, e ele tem compromissos também com as suas ideias políticas, sociais e assim por diante, né? Então, acho que esse é um ponto importante, mas não só individualmente, mas também em termos coletivos de organização de atletas para reivindicar maiores espaços, né, dentro das organizações esportivas. O atleta sempre foi visto como uma pessoa meio, né, aquele que faz o espetáculo, mas quem decide as coisas são os dirigentes, né? Então, acho que essa participação tem sido muito importante, e o Brasil tem hoje, né, vários atletas, tem uma organização esportiva, né, uma entidade, uma entidade voltada justamente aos atletas se manifestarem, né, sobre isso, as suas posições, defenderem as suas posições, o que eu acho muito positivo. Mas acho que temos um caminho grande ainda a seguir. É que eu vejo que a própria mídia ela contribui para o que o atleta não se manifeste, porque ela critica a manifestação do atleta enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E eu acho isso sempre diferenciou muito dois aspectos que eu considero humanos, que é a cultura e o esporte, porque o meio cultural, os artistas, sempre foram protagonistas de movimentos sociais e sempre usaram muito da sua expressão, da sua fala. E o atleta sempre ficou reduzido ao que a instituição ou o treinador indicavam. Tu acha que isso aí realmente está movimentando? Nós vamos chegar ao nível das manifestações da cultura, onde os atletas, de fato, consigam se expressar? Eu acho que é possível, né? Mas obviamente vai depender, porque eu sempre vejo isso como, vamos dizer assim, como uma configuração, em cada momento há uma configuração de forças e de interesses, né, que estão colocadas ali, né, dos mais diversos segmentos que estão envolvidos no esporte. E aí que eu vejo o importante da organização política dos atletas, para que eles possam fazer a sua voz, né, chegar a mais gente, né? Inclusive na mídia, como tu estás colocando aí. Eu acho que é possível, mas ele não está dado a priori. Ele precisa ser conquistado. E essa conquista envolve o trabalho também coletivo dos atletas
né, para ocupar espaços. Um desses espaços, eu não tenho dúvida, né, e se nós falarmos particularmente aqui, por exemplo, sobre a questão da mulher, né, é a mulher na gestão do esporte, por exemplo. Tá? São pouquíssimas as mulheres que participam na gestão do esporte. Então, quer dizer, porque é um processo decisório, né? Os dirigentes, aqueles que tomam decisões, né? Tem pouca participação feminina, que é um reflexo, de certa forma, da vida política do país também, no mundo, né? Onde a mulher ainda tem uma participação muito pequena. Então, acho que essa é a força que eu digo política de luta, né? Coletiva das mulheres, mas também daqueles que acreditam nesse tipo de valor fundamental, de democratização do esporte, também no sentido do processo decisório, né? Que precisamos trabalhar nessa direção. Então, eu diria que é uma luta de uma comunidade que entende que a democratização do esporte ela é chave. E isso eu colocaria não apenas para a questão da mulher, mas para a questão dos deficientes, como eu disse, a questão que envolve o racismo, no nosso caso aqui do Brasil, particularmente a questão do negro, né? Em outros países, outros tipos de racismo, mas aqui no Brasil, a questão do negro, né? Bom, a comunidade LGBT e assim por diante. Né? Então, acho que esse é uma luta coletiva daqueles que lutam por uma democratização do esporte. Tá? Então, não é apenas dessas comunidades, embora eu acho que essas comunidades, essas minorias, como a gente chama muitas vezes, elas têm um papel de serem os protagonistas. E eu acho que todos aqueles que defendem essas ideias têm que dar o seu apoio às organizações e às pessoas para que se possa criar uma força política, né, para que isso efetivamente venha a acontecer. Dentro das questões éticas, no esporte principalmente, uma das que mais chama a atenção é o doping. O que tu acha? Tá. Bom, a forma que o doping, né, foi tratado durante muitos anos, ela continua sendo talvez o principal foco de preocupação, tá, das organizações esportivas, porque ele tem implicações nos seus atletas, né, eu diria organizações esportivas voltadas ao alto rendimento. Quando a gente fala no esporte de alto rendimento, né, ela continua sendo um ponto muito importante, porque ela tem penalizações que acabam repercutindo, né, na pessoa não poder participar, ou quando participou e teve um bom resultado, perder as suas medalhas. Né? Então, há uma preocupação grande, porque tem um caráter, eu chamaria assim, muito pragmático, né? No sentido daquilo que eu perco ou que eu ganho se eu uso ou não uso o doping. Então, então, isso tem sido um ponto central ainda dentro da ética do esporte. Né? E a forma como isso vinha sendo tratado durante muitos anos era de uma forma mais ou menos em termos de testes e penalizações, vamos dizer assim. É um modelo, né? Mais ou menos que se seguia. Anos para cá, se deu conta, assim como em outras esferas da vida, que não, a punição por si só não resolve o problema. Ela tem um papel a desempenhar, mas a formação, porque essa ideia, né, do doping, do uso ou não, ela perpassa de novo os vários atores dentro do esporte. Então nós precisamos trabalhar com os treinadores, com os médicos, né, médicos, treinadores, temos que trabalhar com as crianças e os jovens, né? Então, é um aspecto educativo fundamental. Então, hoje eu diria que nós trabalharíamos nisso em duas frentes. Uma frente, e que eu julgo a mais importante, é os projetos de educação voltados, tá, à antidopagem, vamos dizer assim, ao não uso de doping no esporte. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante. É trabalhar com isso, porque temos muito território a caminhar, a educação voltada para isso. E sofisticar, obviamente, sempre, porque aí isso entra também, né, os processos de identificação né, do uso de doping ou não e as penalizações que estão colocadas ali. Né. Bom, mas é trabalhar sempre nessas duas perspectivas, abandonar aquela ideia só da identificação dos casos e as suas penalizações, mas incluir agora também, e com muita força, eu diria, né, o trabalho na formação, né, de uma cultura que não é só do doping, mas que o doping tem um papel central, do fair play, né? Da ideia de fair play dentro do esporte. Né? É basicamente isso. Eu acho super importante, agora recordei de uma conversa e de um trabalho que fizemos juntos na época do Olimpismo e Educação. E aí isso me remete também para a questão da comercialismo e da questão muito econômica, enfim, mais mercado do que, sei lá, educação, lazer. Como é que tu trabalha essa parte, assim, do esporte, vamos dizer, e a área econômica e a área, enfim, de comércio? Bom, primeiro, né, um dos pontos que tem sido, de fato, agora, atenção também dentro da ética, mas não só da ética, mas dentro da ética esportiva, mas do financiamento também,
é que tipo de patrocinadores nós queremos para o esporte. Então, essa ideia do comercialismo, ele justamente vem de usar o esporte, né, para a venda de produtos, né, e serviços e produtos, e assim por diante. Bom, então, uma das questões que se coloca, né, o que nós podemos fazer, tá, para reduzir esse impacto comercial dentro do esporte? Porque, claro, que o aspecto, vamos dizer assim, do esporte como um produto, ele tem um impacto econômico importante na sociedade. Isso não dá para negar, né? Tem vários estudos, por exemplo, feitos na Inglaterra, na Europa, né, nos Estados Unidos, né, que mostram como é grande o impacto do esporte. Né? Porque tem toda a questão da televisão, né? Então ali, quer dizer, a propaganda, o financiamento é muito importante. Então tem isso. Então ele vamos dizer assim, ele move a economia. Tá? Bom, a questão é que os benefícios disso se concentram em grandes empresas. Né? Então, e empresas, muitas vezes, de qualquer natureza. Então, vamos pegar aqui aquelas empresas, né, de refrigerantes, vamos supor, que nós já sabemos que tem problema com o uso excessivo para a saúde, mas que são grandes patrocinadores de eventos esportivos. Né? Bom, como é que nós lidamos com isso? Por um lado, nós propomos a ideia de que esporte ele tem a ver com saúde, mas, por outro lado, os nossos patrocinadores, né, são entidades que aquilo que elas fazem, né, não está comprometido com isso. Então, a discussão me parece que vai muito por aí. Né? Vai muito nessa direção de uma avaliação crítica e de uma crítica bastante forte com relação a aquilo que é propagado pelas entidades esportivas e aquilo que é colocado em prática nessa área do comercialismo. Então, por um lado, é propagar certos valores, mas, por outro lado, é aceitar financiamento de entidades, patrocínios, de entidades que não estão comprometidas com isso. Né? Então, acho que a discussão está indo muito por aí. E, claro, né, não dá para negar essa dimensão econômica do esporte, mas não podemos fazer com que o esporte seja exclusivamente um espaço de interesse de grandes companhias, né, que lucram muito com isso, em detrimento de todos aqueles valores, né, e da responsabilidade, que eu diria, que temos com o esporte, com a educação física na sociedade. Né? Então, eu diria, eu sou bastante crítico dessa coisa que está muito presente no esporte já há muito tempo, que é de nós aceitarmos, né, essas contradições, né, esses conflitos entre aquilo que é propagado e aquilo que é efetivamente feito. Né, quando se trata principalmente de receber dinheiro de grandes empresas patrocinadoras. Eu acho que isso envolve uma ruptura com essa concepção, né, e de encontrarmos soluções, que são também soluções que passam pelo financiamento do esporte, né, econômicas, né, de como nós podemos fazer um esporte que efetivamente seja comprometido com aquilo que ele prega. Vamos falar um pouquinho sobre a política do esporte. Quais os fatores que podem levar ao sucesso? E também depois tu pode falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Esporte, que a gente tem trabalhado há muitos anos já, desde as conferências, e que até agora não vimos implementado. O que tu acha do sistema? Tá. Bom, eu vou começar com os fatores, então, de sucesso, Regiane, e eu vou me situar um pouquinho aqui, né, mais no esporte de alto rendimento, que é onde eu tenho mais experiência. Mas alguns, talvez, desses aspectos que eu vou mencionar, eles se aplicam também aos projetos, vamos dizer assim, das políticas sociais de esporte. Né? Então, a primeira coisa, né, que quando se olha qualquer modelo de desenvolvimento esportivo, e a gente pode pensar o sucesso em dois aspectos. Quando a gente pensa em desenvolvimento do esporte, a gente pensa em dois aspectos. O primeiro, né, é de ampliar as oportunidades de participação, oportunidades e serviços, vamos dizer assim. Tá? É que mais gente possa ter acesso ao esporte. E aqui eu estou me referindo ao esporte, desde o esporte na escola, tá, aos projetos sociais, até o alto rendimento. Então, uma coisa é isso, desenvolvimento pensado nesse sentido, né, e um esporte pensado numa dimensão inclusiva e participativa e democrática, onde mais gente possa ter acesso, né, aos serviços, possa participar do processo decisório e ter oportunidade de participar e ter serviços de qualidade. Então, o esporte, uma ideia de desenvolvimento vai nessa direção. E ela não é antagônica, né, também, não necessariamente antagônica, pode ser, mas não é necessariamente antagônica, com o desenvolvimento do esporte de alto rendimento, que é ter resultados de competições nacionais e internacionais. Tá? Bom, então eu diria que um bom modelo e um bom sistema esportivo é aquele que conseguiria encontrar a equação adequada
para desenvolver um modelo nessa direção, onde ele fosse ao mesmo tempo inclusivo, participativo, ou seja, oferecesse essas oportunidades todas, e ao mesmo tempo tivéssemos resultados. Isso seria um modelo, mas não uma coisa atrelada à outra, ou seja, como tinha aquele modelo da pirâmide, em que a base é a participação, e depois disso tudo trabalha no sentido de nós chegarmos lá no topo para o alto rendimento, ou seja, a base é serviço da elite. Não, são caminhos, e nesse sentido eu acho que aquilo que se chama muitas vezes, né, de um modelo canadense, que outros países têm, e que o Brasil até fez alguns esboços nessa direção, é desenvolver diferentes, dentro dessas políticas e desse sistema, desenvolver diferentes roteiros possíveis, diferentes caminhos possíveis para as pessoas. Uma delas é aquela que vai se dedicar ao esporte de alto rendimento. A outra é que vai participar de competições em nível mais local, social até. O outro é aquele que faz o esporte por lazer. Né? Então, vários roteiros possíveis, e que me parece que essas políticas e esse sistema deveria ter essa visão de contemplar esses princípios fundamentais aí e desenvolver estratégias para atingir isso. Bom, dentro disso, o financiamento tem um papel fundamental. Financiamento do esporte. Não se faz desenvolvimento do esporte, como não se faz nada, né? Você sabe muito bem, Regiane, fosse secretário de esporte e trabalhasse no Ministério, que o dinheiro é fundamental, não se faz política pública sem dinheiro. Né? Bom, então o dinheiro, o financiamento. Então esse é o primeiro ponto. Em qualquer modelo de desenvolvimento ou sistema, nós temos que pensar no financiamento. De onde é que vai sair esse dinheiro? E, claro, as nossas fontes ainda no Brasil, né, são muito ainda públicas, né, no esporte, são muito públicas. Né? Quando tínhamos lá o Ministério do Esporte, tu acompanhaste bem, né, a grande parte do recurso vinha do Ministério do Esporte, dos governos do Estado e prefeituras que colocam também recursos sobre nisso. Tá? Bom, então eu diria, essa é uma forma. Então, o poder público no Brasil, né, e quando a gente está falando sobre políticas, aqui nós estamos falando sobre isso, políticas públicas, né, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento do esporte. Então, é o dinheiro. Temos que garantir de alguma maneira isso, os recursos para isso. Tá? E claro, né, que isso envolve, no caso brasileiro, ele envolve uma legislação sobre isso. Uma legislação. Tá? Então, quando se pensa aí em políticas de Estado, né, se pensa justamente nisso. Né, em termos, vamos dizer assim, um quadro jurídico, né, um quadro legal, que nos garanta recursos públicos para o esporte. Então, isso tem que estar presente numa política nacional de esporte, né, tem que estar presente dentro de uma ideia de sistema esportivo. Quem é que vai pagar por isso? E claro que os governos têm um papel importante nisso, mas penso que temos que encontrar estratégias também de trazer mais recursos da área privada. E isso é muito importante aí para o esporte de alto rendimento, do meu ponto de vista. Então, o dinheiro público para a área mais social, para projetos dessa linha, né, para o desenvolvimento do esporte mais social, e deixarmos o alto rendimento, salvo talvez alguns casos que têm que ser examinados. Né? Por exemplo, penso no esporte paralímpico, que ele tem um papel inclusivo importante também, tá? Talvez os recursos. Então, acho que tem que se pensar um pouco essa matriz de financiamento do esporte no Brasil, tá? Tem que ser pensado, mas o financiamento é uma. Né? O outro ponto que é fundamental, né, não se faz esporte, né, sem gestão qualificada. Então, nós precisamos ter políticas bem formuladas, né, e uma gestão qualificada para podermos implementar essas políticas. Né? Bom, isso envolve todo o processo aquele de planejamento, mas também de monitoramento, de acompanhamento para ver esses resultados, que é um problema que nós também temos no Brasil. Né? Normalmente a gente formula políticas, começa a implementar, mas depois não acompanha para ver o que vai acontecer. E claro que o monitoramento também envolve dinheiro, né? Podemos fazer esse acompanhamento, mas é fundamental. Então, uma gestão qualificada, com pessoal qualificado, com participação democrática nesse processo, né? E com acompanhamento, monitoramento, né? Resultados, com metas claramente estabelecidas. Bom, esse é um outro aspecto importante que serve tanto para o social como para o alto rendimento. Outro elemento importante, né, é a infraestrutura. Esse é básico. Como é que nós vamos desenvolver esporte sem infraestrutura? Sem praças qualificadas na cidade? Né, sem instalações esportivas para o esporte de alto rendimento? Não se desenvolve isso. Então, precisamos envolver, né, a ampliação e a qualificação dos nossos espaços esportivos e de lazer. Eu acho que esse é um ponto importante também, que tem que ser avaliado. E, felizmente, né, quando tínhamos aí ainda o Ministério do Esporte, né, tinham várias universidades já desenvolvendo estudos sobre isso, né, em parceria com o Ministério. Estou pensando aqui no Inteligência Esportiva, professor Mesadre, lá na Federal do Paraná, professor Ailton, né, junto com a professora Celi, lá no pool de universidades liderada pela Universidade Federal da Bahia
da Universidade Federal de Sergipe, né, mas que envolvia outras universidades. Aqui, a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o projeto, né, o projeto Referências, né, e assim outras instituições, o PELC, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, e assim por diante. Bom, então, com o apoio, vamos dizer, de instituições acadêmicas, científicas e profissionais, né, podemos ter os dados sobre isso para podermos formular políticas, né, e acompanhar essas políticas. Então, isso também é importante dentro da, que eu chamaria assim, a gestão da informação. Né? Nós precisamos ter essas informações e fazermos uma boa gestão, pensar nos cenários. Bom, e aí as instalações entram dentro disso também, né, o levantamento dessas instalações, a sua ampliação e assim por diante. Bom, então, desculpa. Eu ia dizer que a governança, ela mudou muito nessas décadas e ela passou para criação do Ministério do Esporte, a extinção do Ministério do Esporte, algumas mudanças no Comitê Olímpico, porque quando eu falo governança, e é isso que eu queria que tu desse uma circulada nisso, não só na governança pública, mas na governança também do esporte via o Comitê Olímpico e Paralímpico. Todos sofreram alterações, algumas avançaram, outros retrocederam. Tu tem algum estudo sobre isso? Bom, tem muitos estudos já em andamento sobre a governança no esporte, né, que tem sido, se tu pegares assim, muitos eventos na área da gestão hoje, nacionais, mas principalmente internacionais, a governança entra como um ponto-chave. Né? Isso surge principalmente relacionado às organizações esportivas. Todos nós sabemos, né, dos inúmeros casos de corrupção, né, que nós temos, e de má gestão e corrupção, né, em muitas organizações esportivas. São muitos casos, né, na área do futebol, né, principalmente, né, que tivemos, mas também no Comitê Olímpico Nacional e assim por diante, federações internacionais, confederações esportivas, né, são muitos os casos que temos aí. Né. Então, a questão da boa governança, né, se tornou chave. Né. Aqui no Brasil, né, a Universidade Federal do Paraná, lá com o projeto Inteligência, também estava desenvolvendo ações nessa direção, né, fazendo alguns estudos em parceria com universidades estrangeiras, né, sobre isso. Tem um estudo internacional sobre isso, sobre a governança. Né? A comunidade europeia está muito preocupada com isso e tem colocado muitos recursos nisso. Então, claro, que eu diria assim, aquilo que nós temos de dados hoje sobre o Brasil indicam baixíssimos níveis de governança, né, no sentido assim, ainda temos falta de transparência, se nós pegarmos assim, aqueles elementos chaves da boa governança, né, ou da governança, que são a democracia, tá, a transparência, tá, que é fundamental, tá, a integridade, tá, accountability, tá, que também entra dentro disso, que são, né, checks and balances, que mais ou menos que se fala, a tradução difícil dessa expressão, responsabilidade social, né? Alguns itens que se coloca aí dentro da boa governança, os níveis que nós temos, por exemplo, de transparência no esporte brasileiro, por parte das organizações esportivas, ainda é muito baixo. É muito baixo. Né? A gente sabe, né, que os organismos internacionais do esporte têm colocado muita pressão, porque eles também são pressionados, principalmente pela mídia, pelos patrocinadores, a dar transparência às suas ações. Né? Então, eles também têm pressionado as nossas organizações nacionais para fazerem isso. Então, um pouco pressionado, nem é tanto por iniciativa própria nossa, é muito mais por uma cultura que está se estabelecendo em nível global, né, de melhorar os níveis de governança. Porque os patrocinadores não querem mais se ver associados, né, com instituições que são acusadas de corrupção, de abusos com crianças, de doping e etc. Então, todas essas questões que nós falamos éticas no esporte, hoje estão colocadas na questão da boa governança. Então, transparência é um. Tá? A outra é a democratização. Tá? Que tu falasse aí sobre os atletas, né? Mencionar sobre os atletas, a participação dos atletas é um desses níveis, né, de aumento da participação. Tá? Mas dentro disso, atletas não só masculinos, atletas também mulheres, né? A gestão. Então, a democratização passa por todos os níveis disso aí. Tá? Bom, então, a democratização é outro aspecto. Né? Bom, a questão da integridade dessas organizações, que entra muito naquilo que eu mencionei antes, Regiane, que é aquilo que eu proponho, aquilo que eu estabeleço como missão e valores da minha entidade, e aquilo que efetivamente eu faço na prática. Tá? E também dos seus membros individuais, né? E também da coletividade, ou seja, daquela organização enquanto uma coletividade de pessoas que estão ali. Então, isso passa pela construção de uma cultura ética organizacional também.
que vai desde, né, vamos dizer assim, das pessoas que tu queres que trabalhe e dirige essa organização, até as ações que ela faz externamente. Então tem todo o aspecto interno e o aspecto externo, que envolve aí essa questão da integridade institucional. Tá? Então, eu não posso, hoje, um caso, por exemplo, de doping dentro do atletismo, ele não pode ser pensado apenas como um problema do atleta e do seu treinador ou do seu médico, sei lá. Ele tem que ser visto como o clube onde ele está, a federação que ele está envolvido, a confederação, a federação internacional, o comitê olímpico, ou seja, é uma cultura que está envolvida ali. Todos somos corresponsáveis por aquilo que está acontecendo. Então, essa ideia da integridade, ela tem diferentes níveis e ela exige diferentes ações também. Né? A mesma forma é a responsabilidade social. Né? Ou seja, a entidade que ganha milhões, como as organizações esportivas, qual é o compromisso efetivamente que elas têm com a sociedade? Tá? E pensar da responsabilidade social não apenas naquilo de melhorar a imagem da sua instituição, mas efetivamente, frente à sociedade e seus patrocinadores, mas efetivamente qual é o seu compromisso com aquela sociedade onde ela está inserida, com o mundo onde ela está inserida. Então essas são discussões fundamentais da boa governança, tá? Que estão colocadas hoje para nós, tá? E que tem que ser muito bem pensados no nível nacional, aqui brasileiro, porque os nossos níveis de governança, nesses aspectos que eu destaquei aqui, ainda são muito, muito baixos. Estamos entre os países assim, né, aí que têm resultados esportivos razoáveis, nós estamos sempre entre os 15, 13 primeiros, né, nos Jogos Olímpicos, mas com baixíssimos níveis de governança. Professor Alberto, está muito boa a nossa conversa, mas infelizmente o tempo passou rápido e nós já estamos chegando ao fim. E eu queria fazer contigo um bate-pronto, que é eu dizer assim umas 4, 5 palavrinhas e tu dizer o que vem na tua mente nesse momento. Educação física. Eu diria amor à profissão. Temos que amar a nossa profissão. Esporte. Papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Ética no esporte. É fundamental para qualquer profissional e para qualquer organização. Sem ela, não chegamos a lugar nenhum. Governança no esporte. Temos que elevar os nossos níveis de governança, né, e estar conectado às questões da ética. Também, sem a ética, a governança não chega muito longe. Mas ela também é fundamental para que nós possamos ter um esporte de alta qualidade. Querido Betão, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Espero contar com a tua presença em outras oportunidades. E ficamos muito gratos ao Pod Esporte, Canal Sala, pela tua entrevista de hoje. Regiane, agradeço muito aí pelo convite, né? Agradeço também aí a audiência. Espero que a gente possa se encontrar em outro momento para continuar nossas conversas. Muito obrigado.